do doutor André, e ele já está comigo aqui ao vivo nos estúdios da TV Candidez para trazer sempre uma dica, uma orientação e também para responder as suas dúvidas. E hoje o tema é extremamente importante. A equipe técnica pode colocar na tela aí, porque o doutor André vai falar sobre cárie profunda, né? Vem para cá, doutor André. Bom dia, seja bem-vindo, viu? Prazer receber o senhor. Um prazer igualmente. Casa nova, cenário novo, né? Exatamente. Mas a proposta de utilidade pública é a mesma, né? Levar informação. Exatamente, Eduardo. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer por a gente continuar com esse bem, né, que a gente passa em relação à parte de saúde bucal, né, que muita gente tem dúvidas, né? E hoje nós vamos falar de um tema que é importante, que é sobre a cárie profunda. Inclusive, eu sempre pego temas que às vezes estão relacionados aos casos que a gente tem no consultório. Então, a cárie profunda, gente, nada mais e nada menos que é uma situação de um acúmulo de bactérias que vão juntando no dente e vai causando uma desmineralização do dente. E essa desmineralização vai formando as cavidades do dente. Então, quanto mais profunda a cárie tem, a gente tem maior risco de ter que fazer, às vezes, alguma peça no dente, ter que fazer tratamento de canal. Então, são tratamentos que são mais complexos se a pessoa ela não procura o dentista e deixa essa cárie ficar muito profunda. Pode passar? Então, gente, a cárie profunda, ela precisa de tratamento de canal. Ela vai precisar se caso essa cárie chegar na polpa dentária. A gente vai comentar sobre isso. Porque a polpa dentária, ela é uma área extremamente nobre. É uma área onde o dente tem sensibilidade. Se a gente tem se a gente tem a sensibilidade com quente e frio, é devido à parte da polpa dentária. Se a cárie profunda chega nessa região e o paciente começa a sentir dor, já é um sinal que pode ser que precise fazer tratamento de canal. Pode passar? Então, gente, que nós temos os estágios da cárie, né? A cárie pode ser rasa, quando ela pega somente a região de esmalte, que é uma região mais superficial do dente. Pode ser uma cárie média, quando ela aprofunda mais um pouco e atinge a região de dentina, que seria essa área aqui. Aqui já é uma cárie que o paciente já começa a ter que ficar atento, porque em algumas situações o paciente começa a perceber que vai tendo retenção de alimento, a pessoa não consegue limpar o dente direito. E aqui a cárie profunda. Aqui começa a ter uma situação mais difícil. Por quê? Porque a gente nota que essa área está toda escurecida em preto, é aonde está a cárie. E o que está em vermelho é a polpa dentária, como a gente está vendo aqui. E a polpa é a tal situação que a gente falou, que é uma área nobre. Então, se a cárie atinge essa região, geralmente o paciente precisa tratar de canal. E se a pessoa precisar tratar de canal, além dela ter que tratar esse canal, muitas das vezes o paciente tem que fazer uma peça no dente, que a cárie destruiu muito a estrutura dentária. Então é um tratamento mais difícil. Pode passar? Então, gente, aqui clinicamente falando, às vezes as pessoas não têm noção do que é um dente com uma cárie profunda ou não. Aqui nós temos uma imagem de um dente, né, de um molar superior, em que a cárie atingiu toda essa região aqui, ó. Por sorte, esse paciente não precisou fazer tratamento de canal, porém houve uma grande destruição da estrutura dentária. Então aqui foi necessário, infelizmente, o paciente depois ter que fazer uma peça no dente, que a cárie estava um pouco mais profunda, teve que remover mais essa região da frente e fazer uma peça. Era evitável? Era. Se o paciente fizesse um controle mais constante no consultório, a gente provavelmente encontraria uma cárie rasa ou média. Pode passar? Aqui um outro caso, uma cárie extremamente profunda, dá para ver nitidamente o tanto que destruiu o dente do paciente. Também foi necessário fazer um planejamento para uma peça do paciente. E essa área está mais amarronzada, isso aqui não é cárie mais, isso aqui chama dentina terciária. O que é a dentina terciária? Quando o dente, quando ele tem alguma injúria como a cárie, ele vai produzindo uma dentina, que é essa parte aqui mais calcificada, que vai proteger a polpa que está logo lá embaixo. Então é uma forma de proteção do dente. Pode passar? E aqui, quando realmente o paciente tem que tratar canal, quando tem exposição da polpa, é essa areazinha que está em vermelhinho aqui, ó. Isso aqui que é a polpa dentária. Então, quando a gente remove a cárie toda e deu essa exposição aqui, já é fatal. Aí o paciente, infelizmente, vai ter que tratar o canal. Então, o dentista tem que vir, abrir mais o dente do paciente, tirar toda essa parte que ainda está cariada, tratar o canal e depois fazer uma reconstrução do dente com uma peça. Ah, e para finalizar, esqueci, aqui uma imagem radiográfica. Gente, uma coisa importantíssima que eu faço muito no consultório. Quando o paciente chega com uma cárie profunda, uma das coisas que a gente faz muito lá é fazer radiografia.
Olha para você ver, esse paciente procurou o consultório queixando que estava com uma cárie grande nesse dente. Só quando a gente fez o raio-x, o dente vizinho também tinha uma cárie enorme, ocasionado por quê? A gente não tem hábito de passar fio dental. Aí o que aconteceu? A cárie atingiu fortemente esse dente, a gente vê que aqui de baixo já fica a polpa dentária, e aqui também. Esse dente do paciente ele deu canal, por exemplo, porque a cárie já tinha cometido a polpa dentária, e de cá ficou bem próximo. Então o exame radiográfico também ajuda muito a detectar casos de cárie profunda. Aí um assunto extremamente importante, doutor André está levantando esse tema, e é importante a gente sempre dizer que o senhor está falando sobre os tratamentos e as ações que podem ser realizadas até para trazer qualidade de vida pro paciente, né? Justamente. Porque eu acredito que a cárie nesse estágio, né, ela deve trazer muito incômodo, né, uma série de coisas, né, doutor André? Traz sim, viu, Flaviano? Porque a cárie profunda, o principal queixo que o paciente vai no consultório, ele vai perceber que o dente, além dele estar quebrado, costuma ter essas pontinhas onde o dente quebrou, e a pessoa vai passando a língua, vai incomodando e vai sempre retendo alimento. Igual nessa imagem aqui, ó, você vê que o dente, por exemplo, é uma imagem, claro, feita em computador, mas como se fosse um dente de uma pessoa. O dente, vamos supor, quebrou atrás, a pessoa fica perdida, o que aconteceu? Nota que está toda essa área aqui, ó, cheia de pontinha do dente, então incomoda, a pessoa passa a língua, fica incomodando, e a questão de sempre ficar retendo alimento. Então a pessoa pode passar fio dental, pode escovar dente, que sempre vai ficar com o alimento retido. O doutor André, como eu disse, ele está falando sobre os tratamentos para eliminar um pouco esse desconforto. Mas aí, por que eu estou perguntando isso? Porque tem prevenção, né, doutor André? Tem prevenção. É muito melhor do que você passar por esse incômodo, né? Com certeza, Flaviano, com certeza. E, por exemplo, cárie profunda, se a pessoa faz uma prevenção no consultório a cada 6 meses, ou, vamos falar assim, no mínimo uma vez por ano, a gente evita de acontecer isso. A gente pega muitos casos de consultório, por exemplo, que às vezes o paciente chega com uma queixa de um dente específico. Aí quando a gente vai olhar os demais dentes, a gente sempre encontra um dente ou outro com uma situação parecida. Porque às vezes a pessoa está ali anos e anos sem ir ao dentista, quando procura, tem a sensação que só tem problema em um dente, mas às vezes tem vários dentes. Por isso essa prevenção periódica, ela é necessária, né, André? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, não precisa ir lá de 6 em 6 meses, de 6 em 6 meses é o recomendado. É o recomendável. Às vezes pensa, não precisa ir lá de 6 em 6 meses, eu vou lá, é só limpeza. Excelente, se for só limpeza. Exatamente. Né? Senão você está fazendo o dever de casa bem feito, né? Isso mesmo. Mas você evita, às vezes, uma complicação, né, doutor André? Porque às vezes esse diagnóstico precoce ali vai fazer com que o tratamento seja até um tratamento mais tranquilo. Mais tranquilo, menos oneroso, né, também. A gente sempre também, claro, olha no lado financeiro, você não vai ter que gastar muito em vir ao dentista. E principalmente, gente, preservação dentária, tá? É claro que todo caso igual esse aqui de cárie profunda tem como a gente tratar. Mas eu falo com todo paciente, nunca mais vai ser idêntico ao que era antes da pessoa ter a cárie. O dente natural, ele tem algumas propriedades que a prótese, no caso uma porcelana, uma resina, nunca vai ser igual ao dente natural. Então, o que a gente puder de manter de dente natural, saudável, a gente fala dente rígido, é muito mais interessante do que dar uma cárie profunda e ter que tratar canal, fazer uma peça, além de ser, igual eu falei, mais oneroso. Eu, inclusive, tenho aqui a participação de uma telespectadora, é a Celi, ela está perguntando a respeito de uma criança, o doutor André, ela está dizendo que ela não citou se é o filho, né? Mas ele tem em média de 11, 12 anos, e aí ele tá com cárie ainda no dente de leite. Aí nesse caso, trata ou a orientação é retirar o dente, que já é um dente de leite? É interessante essa pergunta, porque pela idade a gente tem que avaliar muito bem. 11, 12 anos já está no final da dentição decídua. A dentição decídua é a dentição de leite. Então, dependendo do dente que a criança esteja cariada, às vezes a indicação nem é realmente tratar. Às vezes a indicação é já fazer extração precoce daquele dente de leite. Porque, vamos supor, 11, 12 anos, se for, vou pegar aqui um dente, um segundo molar superior de leite, já está na fase desse dente já cair. Não compensa tratar. Compensa já fazer a extração daquele dentinho e já permitir a erupção do dente permanente. Eu tenho a dúvida aqui também do Evandro, né? É parecida com o que a gente estava falando na questão da prevenção. A prevenção é a limpeza, né? Bem feita dos dentes, é a principal prevenção. Aí ele está dizendo que como fazer nas crianças, né? Que aí você tem a dificuldade de usar o fio dental e tal. Qual que é a orientação, doutor André? A orientação é o seguinte, a gente sempre pede para os pais que têm crianças pequenas
tentar passar as primeiras informações em casa, né? Então, assim, o pai e a mãe, claro, evidente, tem que ter um contato com a criança e mostrar para ela o que é o fio dental. Hoje existe um fio dental muito interessante, ele vem tipo um arcozinho e o fio dentalzinho no meio. Então dá para a própria criança passar o fio dental, não precisa aquela situação de ficar enrolando nos dedos e levando aos dentes. Então existe um pacote, vem ali uns 50 vem 50 suportezinhos com fio dental. E a própria criança pode ir passando entre um dente e o outro. E a escovação, o pai e a mãe pode começar a ensinar isso em casa. Então a gente fala com os pais, mostra para a criança fazer círculos com a escova de dente, fazer movimento de varredura, de vai e vem, subir dessa escova de dente. Agora, alguma dúvida mais profunda, aí tem que trazer ao consultório, que às vezes tem situações que às vezes os pais não estão vendo, que a criança pode ter algum princípio de cárie, e as outras recomendações a gente faz no consultório. É importante os pais entender que a escovação tem que ser um momento legal, né, de descontração. A criança tem que entender que, além de ser importante, é um momento divertido, né, prazeroso, né? Tem que ser lúdico, tá, Flaviano? Tem que ser lúdico. A gente vê às vezes situações que a criança não gosta de escovar o dente, que às vezes o próprio pai e a mãe reclamam. Ah, lá, vou fazer a simulação, o pai vai ter que escovar o dente e já reclama. A criança vê aquilo, ela vai pensar que é uma coisa negativa. Então é importante o pai e a mãe mostrar, como você falou, falar que é uma coisa benéfica, que vai ser legal, faz algumas brincadeiras que a criança vai ter maior interação. E esse primeiro contato é importante ser positivo, porque se seja entrega essas informações de forma negativa, no consultório o dentista vai ter mais problema. Aí depois a criança cresce, toma trauma de dentista, né, do profissional da odontologia, aí os pais ficam sem entender por quê, né? Exatamente. O erro foi lá atrás. O erro foi lá atrás, e depois pra gente consertar fica mais difícil. É isso mesmo. E é essa a proposta, né, do programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Essa é a proposta de participação do doutor André, né? Sempre trazer informação precisa, orientação e dicas também para você. Muito obrigado, André, Eu te agradeço, viu, Flaviano? Seja bem-vindo mais Obrigado, uma vez. viu? Igualmente. Um abraço a todos. E toda terça-feira o doutor André estará aqui ao vivo no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, trazendo sempre uma dica e um tema importante. Inclusive, a participação do doutor André fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Você vai poder toda semana acessar para ter acesso às informações. E também no Instagram da TV Candidez, tem sempre informação lá para você. É o programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, levando informação.